Dado bastante aí, o Wellington tem muita experiência dentro do processo também do X, do plantador. E o Wellington vai falar daquele processo que eu falei para você sobre o Grow, que a gente faz reunião, a gente faz conversa, a gente faz um monte de negócio e não chega a lugar nenhum porque a gente não tem uma... Vocês lembram? Eu falei para vocês que eu esqueço a palavra, né? Sempre esqueço, gente. Misericórdia, para lembrar. Mas é você ter uma linha de trabalho, ter uma... Me fugiu de novo, o Wellington vai falar pra gente. Tá bom? Com certeza. Com certeza. Sobre a pessoa abrir a vida, contar, tem uma frase bem simples, me lembro dessa frase. Tá no cartãozinho aí. Tá no cartão. Puxa vida, gente, pega o cartão aí, tá no cartão. De você me contar, me fale sobre sua história, qual é a sua história. Ai, puxa vida, gente, esqueci. Não tá aqui. Eu vejo você também. Mas assim, gente, me fala sobre você. Eu lembro que um ancião viajou comigo pro Rio Grande do Sul e ele falou pra mim assim, me fala quem é o João. Me fala quem é o João, me conta sobre o João. Nossa, gente, a hora que ele me fez aquela pergunta, foi espaço para muito tempo de conversa. As pessoas precisam ser ouvidas. O objetivo é você ouvir, você acreditou muito forte. Eu vou lembrar certinho da frase, vou trazer, mas é mais ou menos isso. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito frio aí ou não? Bastante, né? Eu sou curitibano. Até falhou agora. Nossa, tá tão frio que a minha voz já quase foi. O pastor fala demais, né? Não, aí não. Atlético tá bem, Atlético tá bem. Eu sou curitibano. Eu tô com rinite, sinusite, sou curitibano, né? Pessoal, tô feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Praticamente todos os módulos eu passei aqui com vocês. E o pastor Palu me deu uma responsabilidade aqui de falar uma palestra aí do pastor Alex aí também. E na área do coach. A minha área aqui no Plantador é sempre as áreas que tem mais a ver ali com a questão da igreja, né? A missiologia e tal. Essa é uma área bem prática. Então, é a primeira vez que eu vou participar aqui como um palestrante junto com vocês, né? Uma conversa aqui. Mas eu aplico isso também. E um pouco antes de chegar aqui do que nós vamos conversar, eu tive que aplicar as ferramentas que nós vamos ver agora. Você está com a tua pasta aí? Olha a página 74, que é o que nós vamos conversar. Você tem que virar ali a pasta também, né? Para ficar uma visão aí melhor. Essa mesmo ali, ó. Onde está o Grow. Aí você vira ela aí. Essa é uma ferramenta de coach e ela foi ali melhorada, né, pela Slack, né, que é muito conhecida aí com relação ao coach e tal. E o pastor Alex participou e trouxe isso para nossa prática no plantador. Vocês já viram a importância de se fazer perguntas, né? Então eu falei a página 74, né? Essa ali, lá no finalzinho da página, tem aquela curva ali que o pastor Paulo explicou. E vocês foram até a metade. Nós vamos continuar agora. Por exemplo, a gente sempre encontra problemas, desafios no meio do plantio, ou as igrejas que nós estamos começando não têm problemas. A gente começa a descobrir que existem algumas coisas que nós temos que solucionar. E a gente está descobrindo que a nossa prática antiga de resolver problemas não é o melhor caminho, né? Numa igreja antiga, a gente tem algum problema, o que a gente faz? Faz uma comissão, discute lá, cada um já tem uma solução. E eu não sei você, eu já tenho 10 anos de ministério. E cada comissão que eu participo parece que a gente não resolve nada.
A gente discute um problema e chega no final, normalmente o pastor ou outra pessoa que já levou o problema já tinha uma solução, né? Então a gente normalmente discute algo que já estava, né? E qual que é o problema disso? Muitas vezes é importante, porque a igreja precisa tomar o norte, né? O problema é que quando você não faz parte da solução, você acaba ignorando ela. Porque não nasceu de você. Então, muitos líderes que começam a impor a solução, algumas pessoas olham e falam que lá é um ditador, né? Ele faz tudo sozinho, ele faz tudo do jeito dele, ele faz sempre da forma que ele acha melhor. E aí você acaba perdendo a sua equipe. E isso que acontece muito hoje na igreja, infelizmente. Muitas pessoas não sentem mais parte do processo e acabam se afastando, né? Não sei se você tem acompanhado a conferência geral. A conferência geral está discutindo vários itens, mas já tem uma comissão de nomeações que discute aquela lá, né? E aí os delegados vão até o microfone para discutir um monte de coisa sobre as palavras, vírgula e não sei o quê. E eles não perceberam que já está tudo certo, né? Eles estão discutindo lá, depois volta e volta, do mesmo jeito. E aí você olha aquilo lá e fala, nossa, 6 dias discutindo, por causa de vírgula, de palavra, né? O problema disso é, nós acabamos não incluindo pessoas. E uma igreja é um corpo. E se existe uma parte do corpo que não está incluída até nos problemas, na solução, ela começa a atrofiar. E a gente não quer ninguém nas nossas plantas, nas nossas igrejas, que não esteja fazendo parte do processo. E aí, abra a tua apostila agora na página 53, só para você ver ali a curva. Agora volta lá para a página 53. Que agora sim, o nome dessa ferramenta é o Grow, que é a estrutura de conversa de acompanhamento. No inglês, né, significa crescer. Eu estou fazendo um estudo na Bíblia em Paulo. Paulo é uma coisa assim, né, que você lê ali, muito controverso. Muita gente ama, muita gente odeia. porque ele era um cara que falava, né? E um dos temas que eu estou percebendo, se você fizer uma pesquisa, você vai ver como Paulo usa a expressão uns aos outros. Várias vezes. Ame uns aos outros. Estejam uns aos outros ajudando. E ele fala uma questão muito grande sobre amadurecimento. E sabe no quê? Em Cristo. A gente precisa amadurecer em Cristo. Sabe por que muitas vezes a nossa comunidade, a gente encontra muita briga e às vezes parece que não sai do lugar, porque a gente não está amadurecendo em Cristo. É. E aí a gente não cresce em Cristo. Não tem fruto do Espírito, começa a ser o meu fruto, o teu fruto. E aí o que acontece? Aí eu não é reino de Deus. E em vez de reino de amigos, eu vira reino de... E isso aqui é importante para a gente crescer no quesito de crescer resolvendo os problemas juntos. Agora eu vou voltar no que eu estava falando no início. Essa aqui é uma ferramenta para a gente fazer a pessoa se sentir parte do processo e parte da solução. Então lembra da conversa do coach? Você está conversando, você levanta perguntas justamente para que a pessoa, ela tome uma decisão do que ela vai fazer. Então, olha a mudança de cultura, né? Em vez de você dar respostas, o que você vai fazer? Perguntas. E essa tática era de quem? De Jesus, né? Ele sempre perguntava. E as perguntas faziam ele... E não só Jesus, Deus, né? Quando você encontra lá com Jó, lembra? No livro de Jó, quando Satanás se apresenta perante Deus, quem faz perguntas ali, você percebe? É Deus que faz perguntas para Satanás. Onde você estava? Você viu meu servo Jó? Deus vai perguntando, né? E existe uma cultura de que a sabedoria vem das perguntas na cultura hebraica. E nós temos que aprender a fazer perguntas para resolver problemas também. Então, aqui vai uma ferramenta para quando você for conversar no teu grupo base, fazer ali um outro X1 agora, frente a frente, para você resolver um problema. Uma estrutura de perguntas para você fazer a pessoa tomar uma decisão para a solução. Então é mais ou menos assim, quando você vai num psicólogo, tem um roteiro? Não tem, né? Para você. Não é verdade? Porque o psicólogo já estudou sobre aquilo. Então ele vai guiando a conversa de acordo com o que você vai conversando. Exatamente. Isso aqui é mais ou menos isso que nós vamos fazer.
nós vamos pegar o Grow para fazer a nossa comunidade crescer. E quando você for conversar com alguém, você vai usar as perguntas certas para você encontrar uma solução, mas não vinda de você que está fazendo a pergunta, da própria pessoa, tá bom? Então o pessoal aí que já é mais expert pode participar, né? O Adriano aí que já tem na prática, o Falcão, o pessoal aí, já tem o Paulo depois volta aí, né? Vocês podem até citar exemplos de como isso já funcionou na prática aqui, né? A primeira coisa que a gente tem é que quando a gente vai conversar com alguém por causa de algum problema, alguma coisa que está acontecendo, a gente precisa deixar ela falar, não chegar com o roteiro pronto, né? Então, o primeiro passo para você estruturar a tua conversa com essa pessoa, segundo esse método aqui, o Grow, é você ter esse quebra-gelo aqui, né? É você deixar a pessoa se revelar. Ela vai falar o problema. E como que você vai fazer ela falar? Então, as perguntas. Então, logo no início dessa estrutura de conversa, já vem essas duas perguntas aqui, que estão aí também, né? No quebra-gelo aí, na primeira etapa ali do Grow ali, né? E a pergunta ali para te ajudar, né? Vamos pegar aqui a questão de se comprometer, né? Com a conversa. Primeira coisa que você precisa sentir é como que aquela pessoa está disposta a conversar com você, né? Então a primeira pergunta que vem nesse método é quanto você está comprometido com a conversa de hoje? Quanto que você está ligado agora? Porque se você não tiver atenção da pessoa também, vai adiantar aquela conversa? Se a gente está fazendo aqui um modo plantador e aqui ninguém tá vidrado no sentido de sede para receber conhecimento, adianta isso aqui? E às vezes tem treinamentos que são assim, né? A gente finge que vai e quem faz o treinamento finge que passa. E no final a gente termina falando, nossa, o que aprendeu? Sim. Sabe o que eu vejo em Jesus Cristo? Eu estava pensando, quando eu estava lendo aqui, pensando em Jesus, né? Quanto você acha que tinha o comprometimento das pessoas que iam conversar com Jesus? Quando ela ia conversar com Cristo, qual era o comprometimento daquela pessoa para aquela conversa, naquele momento? Será de todos? Nicodemos estava totalmente 100%. Jovem rico. Mas tinha gente que não estava tão assim, só queria ir no fervo? Então não eram todos comprometidos ali, não era? Eu estava vendo Mateus lá, quando ele pergunta para Jesus, por que você conta por parábolas? Sabe qual é a resposta de Jesus? Ele fala isso. Não, a gente pensa que ele contava parábolas para ilustrar para as pessoas. Sabe qual é a resposta de Jesus? Ele fala, eu conto para o povo não entender. Como assim? Não entender. Porque Jesus faz uma distinção entre multidão e discípulo. Porque o discípulo termina o programa, o que ele faz? Ele se compromete. Se preocupa. Ele vai fazer perguntas. Eu não entendi isso. Aí Jesus fala, eu conto para eles não entenderem, porque aí já separa o joio do trigo. Porque quem fica está comprometido. Então a primeira coisa que você tem que partir para uma conversa, para resolver problemas, etc., você tem que saber quanto que aquela pessoa está comprometida. E aqui também ela tem uma responsabilidade, porque quando ela fala assim, eu estou totalmente comprometido, ela já está tendo uma responsabilidade com você. Se eu estou aqui, se ela já deixar o celular ligado, alguma coisa assim, ela já vai se sentir mal porque ela está quebrando aquele compromisso, né? Qual a expectativa que você gostaria de chegar no final da nossa conversa? Deixa ela falar. Porque nessas duas perguntas você vai descobrir o quê? Se é tão importante a conversa, eu falo, estou comprometido. E no final dessa conversa eu quero chegar aonde? Né? E é bom que você saiba isso quando você já começa a conversar. Aonde que vamos chegar aqui? Então, por exemplo, a gente está falando do acorde. Vamos falar do acorde, por exemplo. O pastor Paulo falou que usa, né, essa ferramenta aqui para o acorde. Se a gente fosse fazer ali uma conversa com alguém sobre o acorde, a gente já tem em mente que aonde essa pessoa tem que chegar no final daquela conversa. Se a pessoa não está vivendo o acorde, o final da nossa conversa tem que fazer ela ter que decisão? Praticar. Então a pessoa não está praticando. Você fala assim, onde nós vamos chegar no final dessa conversa? Nós vamos chegar no final dessa conversa em conhecer mais o acorde. Não é esse o objetivo, ela já esteve aqui, ela já entendeu. Só que ela não está fazendo o quê? Não está vivendo. Então no final da conversa, o nosso objetivo qual é? O nosso problema é que muitas vezes a gente não é intencional. Então essa ferramenta aqui é para a gente ter um preparo, estar
tendo intenção para levar a pessoa a tomar uma decisão, a ter um resultado. E já percebeu como a gente evita conversa muitas vezes desse tipo, né? Não, deixa acontecer, uma hora a pessoa vem e tal. Então aqui é você chamar. E como que você vai começar então? Então vamos lá, a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta. Qual assunto vai ser trabalhado? Você tem que fazer a pessoa falar. Ela tem que falar. Porque se você chegar de cima para baixo, ela já pode criar um bloqueio, né? Um preconceito. Então, quando você vai conversar, uma pergunta-chave aqui. O que queremos que aconteça que não está acontecendo? Se vamos pegar o exemplo do acorde. Tem uma pessoa lá que não está vivendo o acorde. E você está no teu grupo base. Você chega para ele e faz essa pergunta. O que você acha que está acontecendo aqui que não deveria, ou que não está acontecendo, que deveria estar acontecendo dentro da nossa visão? Ela pode dar uma volta. Mas ela não vai ter como escapar de falar assim, se eu olhar para mim, eu preciso melhorar nessa área, o acorde eu não estou conseguindo fazer. Ela não vai ter como escapar. Olha como que é uma pergunta fechada, né? Ela vai ter que chegar lá. O que está faltando aqui que não está acontecendo dentro da nossa visão? E a segunda pergunta, que resultado queremos conseguir no final do nosso encontro? Lembra que você está lá no preparo, você já tem um resultado de onde você quer chegar. E agora você pergunta para ela. Então aqui nós vamos conversar sobre como você pode melhorar no acorde. E no final da nossa conversa, a gente quer que você esteja decidido a viver o acorde. E aí como a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente tem que entender a realidade que ela está passando ali, né? A realidade atual. Então, qual a nossa situação atual em relação ao sonho? Tá vendo? São perguntas-chave para você usar. Você vai ver que isso aí, quando eu vi a primeira vez, eu pensei, puxa, mas como que eu vou decorar tantas perguntas assim? Só que só o fato de você ir para a conversa já pensando em não deixar você ser o solucionador, mas deixar a pessoa entender a solução, você vai ver que essas perguntas são naturais. Porque você vai para uma conversa e a pessoa vem com a realidade do sonho onde ela quer chegar, ela quer viver o acorde. A tua tendência é fazer o quê? Abençoe, seja como Cristo, já fala a resposta, né? Vai lá, ajuda a pessoa uma vez por semana, come com ela, ouve o Espírito Santo, já dá a receita de bolo. Mas ela já não sabe disso? Ela já ouviu sobre o acorde. O que ela precisa então? Ela precisa destacar dentro dela, né? No conhecimento dela, dentro da decisão dela a praticar. Então ela precisa meditar onde ela tem falhado e o que tem impedido ela de alcançar esse objetivo. Então as perguntas-chave aqui do Grow é fazer essa pessoa avançar nesses pontos. Então, por exemplo, aqui, ela fala lá, qual a nossa situação atual em relação ao sonho? Então o nosso sonho é o acorde. E a pessoa fala assim, puxa, eu estou falhando aqui em comer uma vez por semana aqui com alguém não adventista. Na verdade, nem com os adventistas eu estou comendo direito. Eu vivo sozinho. Então, o nosso sonho é que você vai mudar isso. Já está na tua cabeça ali, né? Então você pergunta para ela, que atitude nós tomamos até o momento para resolver essa situação? O que você fez até hoje para tentar vencer isso? Aí ela vai perceber o quê? Eu não tenho feito tanto, sabe? Você tem uma lista de pessoas não adventistas? Você conhece pessoas não adventistas? Ela vai olhar a agenda e vai falar assim, puxa, a minha tia não é adventista. E ela mora lá em Manaus. Você começa a perceber o quê? Essa pessoa não tem relacionamento fora da bolha. E às vezes nem dentro da bolha, né? Então você já está percebendo o problema, mas você não está dando a resposta ainda. Aí você pergunta, que atitude você acha que tem que tomar até o momento para resolver essa situação? O que você tem que ter feito? Ela fala assim, pastor, eu não, no caso para mim, né? Eu não tenho procurado fazer amizade com pessoas que não são adventistas. Isso já é um problema para o acorde? Para o acorde? Total, né? Porque ela está sendo encarnacional, que a gente está estudando aqui? Não, ela está sendo sal, se ela está só na igreja, dentro do saleiro, né? Não está misturando. Então você já tem um problema. E ela já percebeu isso, fala assim, ela está pensando nos seus problemas. É mais ou menos assim, não sei quantos assistiram, Super Nanny, né? Lembra da Super Nanny? Quando a criança fazia algo errado, ela tinha um cantinho do quê?
Você lembra lá? Dos pensamentos. Eu não lembro qual era o nome direito lá. Mas a criança errava e ela tinha que ir pro cantinho para fazer o quê? Reflexão sobre o que ela fez. Só que hoje, para você fazer isso com uma criança já é horrível. E com os adultos? Você vai pegar alguém no teu grupo e falar assim, ó, você vai ficar aqui no cantinho, refletindo o que você está falhando no acorde. Vai dar certo isso? Não dá. Oi? É de acordo com a idade, né? É verdade, né? Nossa, tem alguns dinossauros ali que vão ficar um tempo, né? A questão aqui é o quê? Já que a gente não consegue levar ele pro cantinho, essa aqui é a conversa, entendeu? Você vai fazer perguntas para que ele reflita. Ele tem que pensar. Por isso que não são perguntas muito abertas, tá vendo? Que atitude nós vamos ter no mommomento? O que você fez até agora? Se ela te responder nada, pô, então já tem um problema aqui. Você não tá colocando isso como uma prioridade. Então, quais são as opções? Quais opções temos para alcançar o objetivo? No caso do acorde, quais opções nós temos? Se nós vimos que o problema dela é que ela não está conseguindo comer, qual a opção que nós temos? Me ajudem, vamos já pensar, não dar a resposta, mas pensar. Se é feita essa pergunta e você tem esse problema, você não está conseguindo comer com alguém no acorde, quais opções temos para alcançar esse objetivo? Então como que você faria essa pergunta para ela? Oi, alguém falou? Desculpa. Então você está perguntando, o que você tem feito? Tá, ela falou, ó, não fiz nada. Você não tem ninguém assim que você conhece? E ela fala assim, ó, também não tem. Difícil, né? Você tem que começar a cavar. Tá vendo que esse processo é uma reflexão também com a gente, né? Você vai ter que pensar em perguntas que você vai fazer para ela refletir também. Então, por exemplo, que pessoas? Aí você fala assim, nossa, mas é impossível você não conhecer ninguém. Será que não tem mais ninguém que você conhece? Ela vai falar, tem o porteiro do meu prédio. Opa, ele é adventista? Ela vai responder, não. Então a gente já tem um objetivo. Vamos dizer. Exatamente, né? Se ela não trabalha na igreja, já é. Ou seja, vamos dizer assim, a gente mora aqui numa cidade de mais de 1 milhão de pessoas, né? Dizem que já tá chegando nos 2 aí. Passou nos 2, né? A gente tem 2 milhões de adventistas em Curitiba. Então, ela tá dando mais uma desculpa do que uma... Só que você não pode falar isso pra ela. O que você vai ter que fazer? Ela refletir, vai ter que cavar. Então vai lá. O pastor Falcão deu um caminho. Onde você trabalha? Uma pergunta. Eu trabalho trabalho no mercado Ítalo aqui. Opa, o Ítalo não é adventista. E olha que coisa. Ela trabalha no mercado Ítalo. Qual o setor? Você vai fazendo perguntas. Vai fazendo ela refletir. Não é só adventista que eu vivo, né? Quais são as alternativas, então? Se eu quero viver o acorde, quero começar a comer com alguém, qual a alternativa que eu tenho? Se eu já começo a descobrir pessoas, a alternativa qual é? É começar a convidar essas pessoas para algum momento. Só que você não vai dar essa resposta. Então você vai perguntar para ela, qual alternativa você tem agora sabendo que o teu porteiro não é adventista? Nossa, eu acho que eu posso, nesse inverno, quem sabe, ir fazer um chocolate quente. Então se ela der essa resposta para você, louvado seja Deus, né? Que ela já está dando uma solução. Mas se ela não chegar aí, como que você vai falar isso para ela sem ser direto na resposta? Fazer ela pensar isso. Você vai ter que fazer perguntas para chegar nesse objetivo. E aqui tem outras. Eu vejo assim, a gente complica o que é fácil, né? Sim. Como igreja, quando a gente fala em questão de estudo bíblico. Gente, vamos dar estudo bíblico? Qual é um dos primeiros pensamentos? Puxa, para quem? A gente tem ideia de que para dar um estudo bíblico, ou mesmo viver o acorde, eu tenho que assim, selecionar uma casa que eu não conheço e iniciar uma amizade a ponto de tentar o acorde. Mas todo mundo vive em relacionamento. Não então, tem. Assim, igreja, quando a gente fala, vamos dar estudo bíblico? Não vá na casa de uma pessoa que você não conheça para dar estudo bíblico. Comece por onde você já tem um relacionamento, ou seja, já tem aquela porta de entrada. Exatamente. Quando a gente estava vendo a questão da timeline, viver o acorde, identificar pessoas-chave na comunidade. É difícil você chegar do nada assim no dono do posto e falar, olha,
É. O cara já se assusta, né? É. E é o que o pastor falou agora há pouco, né? O acorde não é programa. Então, assim, vai ser automático. Normalmente, no problema que a gente está falando aqui, é uma pessoa que não colocou o coração naquilo ainda. Então, é o que você falou, não tem como viver numa bolha. Só que o que acontece? Como não é uma prioridade, a gente olha que é mais um programa. Na verdade, o que você está fazendo aqui, né? Eu esqueci de falar isso no início. Isso aqui é uma prestação de contas. Você vai fazer a pessoa pensar se ela está fazendo ou não. E ela vai ver o que o pastor Falcão falou. Tipo, tem possibilidades, né? Tipo, não adianta você chegar pro dono do posto e falar assim, nossa, eu te amo mais, em nome de Jesus, porque eu sou uma pessoa amorosa agora, eu vivo Cristo. Ele vai olhar e falar, sai fora, né? Mais um louco dos crentes que vem aqui. Qual é a forma de você ganhar amizade do dono do posto? Primeira coisa, né? Porque ele tá... Você vai ter que ir lá, né? Nem que você leve o galão, né? A missão... Mas aí que tá. Pessoal, isso aqui é muito sério. É que a gente não entende muitas vezes isso. Missão não é um programa. Já parou pra pensar que tudo que você faz é missão? Você está comprando lá e você vai passar no caixa do Ítalo, a forma como você tratar aquela funcionária que está no caixa é missão. É missão. Por quê? Se você está tratando ela bem ou mal, ali já abre ou fecha a porta. Sim. Exatamente. E qual o programa que é isso, né? Por exemplo, na igreja de hoje, a gente tem um programa que pede prestação de conta nosso. Você sabe qual é? O CRM, né? Que é na escola sabatina. Só que, hoje em dia, é uma coisa natural? E aí já deixou de ser estilo de vida. Começou a virar o quê? Programa. É o que o pastor falou agora há pouco. Uma igreja que está em missão, uma igreja que ela é missional, que ela é encarnacional, o relatório vai ser consequência. Não vai ser nem prioridade. Porque você não quer preencher o relatório, você quer viver. O nosso problema é que a gente vive para preencher relatório. E aí perde a motivação. Por exemplo, aqui, essa ferramenta aqui não é para você seguir a receita de bolo, mas é você ter perguntas para você viver a missão. Para fazer a pessoa refletir, entende? Então, por exemplo, a gente não pode fazer o acorde ser simplesmente um checklist. E aí, é igual, eu não sei, eu vi um pastor falando, a gente estava fazendo uns encontros, né, na pandemia, né? O Palu, o Adriano, a gente estava fazendo com vários plantadores, né? E algum deles falou, né, no Zoom, e eu achei muito interessante isso, falando assim, a gente tem que tomar cuidado para não fazer o acorde, o nosso novo credo. E eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, isso é forte isso. Mas não está querendo dizer assim, se não viver o acorde, não pode estar aqui. Entende? É importante viver o acorde? Claro que é, mas nós estamos aqui para servir. E se tem alguém do nosso grupo que não está vivendo, a gente não vai descartá-lo. O que nós temos que fazer? Volto lá em Paulo, amadurecer em Cristo. Ele vai ter que crescer. O que nós temos que fazer para aquela pessoa crescer? Nós vamos ter que fazer esse tipo de conversa. Vamos ter que sentar com ela. Um perigo que a gente corre plantando igrejas é que a gente tem o perigo de ser o Tite. O que é o Tite? O técnico da seleção brasileira. Aí ele quer convocar quem? Os melhores. Apesar que o povo diz que o Tite não convoca os melhores, né? Ele convoca os mais chegados. Isso é um problema no grupo base também. A gente quer fazer uma seleção. E sabe que eu já percebi, eu já plantei 2 igrejas. E eu já fiz a seleção do grupo base e sempre veio gente que eu não selecionei. E deu B.O. Mas teve gente também que eu não selecionei e foi benção. Ou seja, uma frase que a gente sempre escuta no plantador é: o Espírito Santo é competente. Ele é competente. Não é o nosso plantio, é o plantio de quem? Eu estava pensando em Jesus. Se Jesus fosse fazer o grupo base dele, fazendo seleção,
Qual dos 12 discípulos eles seriam aprovados por nós para estar no nosso plantio? Provavelmente Judas. A gente ia aprovar Judas. Cara, eu estava olhando isso aqui e estava pensando na conversa de Jesus com Pedro depois que ele pecou. Lembra lá? Que ele negou Jesus quando estava na cruz. Aí o livro de João mostra que eles se encontraram de novo. O que Jesus fez? Qual foi a conversa de Jesus com Pedro? Você lembra o teor ou não? Oi? E quantas vezes? Ele fez pergunta. Eu tenho certeza que Pedro não esperava aquilo. Ele esperava que Jesus ia dar um sermão, né? Andou com Jesus 3 anos e meio e não conhecia Jesus. Jesus chegou e fez o quê? Fez perguntas. E na verdade ele fez uma pergunta. Sim. E a pergunta se resumia a quê? Amor. Isso aqui que a gente... Eu tô até fugindo um pouco do assunto, mas isso aqui, ó, só vai servir pra gente se tiver amor. Ele é o amor, né? E aí é o nosso problema das igrejas antigas. Esses dias alguém falou, pastor, eu fiz o sacrifício de vir na igreja no frio. Opa, Jesus morreu. Aí que tá. Quem fez o sacrifício? Cristo. E o que diz Hebreus? O sacrifício dele vale por quê? De uma vez por todas. Nada que a gente faz é um sacrifício, é o que você está falando. Por isso que às vezes a igreja está perdendo o sentido e essas conversas a gente não tem mais, porque não está fazendo mais por amor. Então, o que valeu? É o que Paulo disse, eu posso vender tudo que eu tenho para os pobres, posso queimar o meu corpo, mas se não tiver amor... Então, voltando aqui para o Grow, o que isso tem a ver? Queridos amigos, as pessoas difíceis no nosso grupo fazem a gente amadurecer em Cristo também. Essas conversas vão fazer até a gente meditar também. Fazer a gente entender. Sabe que quando eu encontro uma pessoa difícil no meu grupo base ou na igreja, eu penso, Jesus quer trabalhar alguma coisa na minha vida com essa pessoa. Não é assim? E Paulo diz, Deus não dá nenhuma tribulação que você não possa. Então aqui, exatamente, a gente tem que suportar porque a gente vai crescer naquilo ali, amadurecer, né? Então aqui, ó, vamos rápido, nosso tempo acho que está acabando. Quando acabar, isso faz o sinal, né? Que eu não estou acompanhando o tempo. Então assim, ó, quais são as alternativas? O que podemos fazer para mudar a situação? Qual opção nós vamos escolher? Qual opção daria melhor resultado? Vocês têm essas perguntas aí, mas estão vendo que são perguntas que vão levar a pessoa a tomar uma decisão? 5 minutos, então vamos lá. Eu estou só na metade. Então vamos lá. 4, o que nós vamos fazer então? Ela já descobriu lá qual é o problema, é o acorde. Ela descobriu que tem pessoas que ela pode. O que ela vai fazer agora? O que falta? Convidar, comer, sentar, marcar. Prioridade, pôr na agenda. Você sabe disso. Mas você vai ter que fazer perguntas para que ela fale isso. Eu vou comer com essa pessoa. Eu vou fazer tal coisa. Então, quais são os próximos passos? Quando nós vamos agir? O que vamos fazer para ultrapassar as barreiras? Porque às vezes a pessoa, ela fala uma barreira, né? Então ela fala assim, ó, eu não tenho nenhum amigo adventista, nós falamos aqui. Que pergunta você vai fazer para ela achar alguém não adventista para trabalhar? Você vai cavar ali, né? Do teu trabalho. Ah, você vai... Como que você se locomove na cidade? Ah, eu vou de ônibus. Opa, já tem um ponto. Eu vou de Uber. Nossa, Uber é o melhor lugar para você conhecer pessoas, né? Ou não, né? Às vezes também. Agora tem uma opção, né? Não quero conversar, né? Você pode ter essa opção também, né? Porque, nossa, olha o nível que as pessoas estão chegando, né? Não quero conversar no Uber. Nossa, porque as pessoas vão se isolando, né? E realmente isso aqui é uma dificuldade nossa. Então vamos lá. No final da sua conversa, o penúltimo passo aí, é uma revisão. Então a pessoa toma uma decisão. Ó, eu vou convidar o meu porteiro para a gente tomar uma refeição junto, para a gente comer, a gente vai fazer alguma coisa. Tá, ela tomou essa decisão, o que nós vamos fazer? O que aprendemos desse nosso encontro, tá, nessa conversa? O que a gente aprendeu? Você vai ouvir dela. Porque dependendo da resposta, você vai ver se ela entendeu
ou não entendeu. Se ela falou assim, o que eu aprendi? Aprendi que eu não preciso fazer o acorde. Volta no início, né? Não é tão importante. Não, alguma coisa a gente falhou aqui. Até o nosso próximo encontro, o que será feito? Então você vai marcar uma nova conversa para acompanhar essa pessoa. Sabe o que é legal desse sistema que a gente tem no plantador? É acompanhamento de pessoas. Num processo que eu participei do plantador, eu demorei um pouquinho para entender. No último modo que eu fui, caiu a ficha. Falei assim, nossa, eu não quero plantar igrejas. Eu quero avançar o reino de Deus em pessoas. Porque o movimento que nós vamos começar não é para plantar uma igreja. É para replicar Cristo em vários lugares. Então talvez vai ter gente do teu grupo base que não vai participar do plantio até o final, mas o que ele aprendeu ali vai replicar em algum outro lugar. E como que a gente controla isso? Não tem, porque é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Então o que eu tenho que fazer? Eu entendo que esse processo aqui é eu não desistir de ninguém. E às vezes a gente falha nisso, porque a gente acha que tem pessoas que estão travando. E a gente já aprendeu que quando tem alguém travando, o que você tem que fazer? Essa conversa aqui. E perguntar para ela, você quer ou não? Que é a confrontação. Se ela falar que não quer, então, meu amigo, foi muito bom ter você até aqui e tal, tem uma igreja aqui do lado aqui. Vai com Deus. Mas quando que a gente consegue fazer isso? Jesus fez isso várias vezes, a gente não percebe. E ele fazia com perguntas muitas vezes, mas ele lançava o propósito que dividia o grupo. Por exemplo, o povo queria pão, só queria pão. E ele falou o quê? Lembra que depois que ele multiplicou o pão, né? Ele falou, eu sou o pão da vida. Aí o que aconteceu em João, você viu? Galera foi embora. Isso aí não foi intencional? Foi ou não foi? Aí Jesus faz uma pergunta para os discípulos, lembra qual foi? E vocês? Galera, tá indo. Olha, se tem gente saindo do teu grupo, é um bom momento para fazer peneira. Fala, e aí? E vocês? Vocês não vão também? E é nesse momento que eu acho que Cristo também encontrou força, né? Porque daí Pedro, o que Pedro responde? Para onde nós vamos? Pedro entendeu. Naquele momento, né? Depois falhou, mas olha, entendeu? Jesus não desistiu de Pedro. E nem de Judas que se ofereceu, né? Então vamos lá, último ponto. Não pode terminar a conversa sem ter um plano de ação. Qual vai ser o plano de ação? Como nós vamos fazer? Quando, data e hora, onde, local, ambiente, com quem, apoio necessário. Ou seja, a tua conversa não pode terminar, você falou tchau e benção, vamos. E às vezes a gente fala isso na igreja, né? Já percebeu que o culto termina e ninguém tomou decisão nenhuma. E quem quer Jesus na sua vida? Eu, tá, terminou, né? Em paz eu vou. Por isso que na semana que vem, o que acontece? A mesma pessoa vai levantar, vai chorar, vai no apelo, e qual decisão ela tomou? Porque decisão tem que ter como, data, hora, local. O que eu vou fazer depois de ouvir essa mensagem? Puxa, a partir de hoje, eu vou separar toda quarta-feira para comer com alguém, não importa como. Se for um lanchinho, uma bolacha, eu vou. É uma decisão tomada dentro da nossa conversa? Claro, ela tomou. Você tem que perguntar isso para a pessoa anotar e para criar um compromisso. Porque na próxima conversa, o que você vai perguntar para ela? Para começar logo de cara, né? Nossa. Aí você pega os anciãos da igreja, os líderes da igreja e fala assim, cada um vai conversar com você, vai orar e dizer assim, ok, agora vamos traçar um plano de ação, já que você quer aceitar Jesus. Uau, né? Que insight, né? Já, né? Só que hoje a maioria o que faz? A gente dá um cartão para ter os dados dela para preencher uma ficha batismal depois. Não é para ela crescer em Cristo, né? Mas tem igrejas que já fazem. Eu fui na PIB uma vez, já contei para vocês, né? Ou não? Acho que a última vez que eu estive aqui. Então, eu fui na PIB quando eu era pastor do Portão aqui, cuidava dos jovens. Fui assistir o Natal Aleluia. É porque eu dava aula para batistas. E você sabe que os nossos maiores alunos que empenham, não são os adventistas, são os batistas, imagine. Eles têm um projeto chamado Intervalo Vida, que eles têm um culto na hora do intervalo. E aí eu tinha que me aproximar de quem fazia e dos batistas. Aí eles falavam assim, pastor, a gente deixa o senhor falar no intervalo aí. E o senhor não vai vir assistir o nosso... Aí o que eu faço?
Falar assim, não, eu sou adventista do sétimo dia, remanescente, nunca vou entrar na PIB Batista. Eu fui lá assistir. Aí você já chega lá, já tem tudo aquele processo. Já deve ter, quem é de Curitiba, provavelmente já foi, né? Eles têm todos os ministérios. A diferença lá também é muito fácil que eles são pagos, etc. Tem um pastor para cada área, né? Mas o voluntariado é muito grande, que eles se preocupam com isso, né? Mas o que eu quero falar que chamou a atenção minha? No final eles falaram assim, ó, quem gostou do Natal Aleluia, a gente quer dar um presente para você. E a gente pede para você ir para outro auditório. E aí eles têm um outro auditório que é do tamanho da igreja do Portão, né, lá, que é a sala dos jovens. Né? Aí eu fui lá, falei, vamos ver, onde que vai chegar isso? Eu fui lá e eles perguntaram se eu queria dar algum contato, se eu aceitava ou não. Falei, eu vou dar meu telefone aqui. E peguei o livrinho deles. Qual que era o livrinho deles? Olha que legal. Era uma meditação diária sobre Cristo, que era o que eles falavam no Natal Aleluia. Ou seja, uma ferramenta para você usar quando? Todo dia, até o final do ano. E adivinha o que acabava e que data o livrinho? No outro Natal Aleluia. Então já tinha um convite na última página ali. Temos Natal Aleluia. Olha o processo, né? Mas não para por aí. Eu peguei ali, dei o meu contato, meu telefone, passou acho que uma semana, ou 15 dias, 2 semanas, não me lembro assim exatamente, mas eu lembro que foi um período assim, que eu tinha esquecido, né? Até porque eu não li o livrinho lá, né? Aí me ligaram, falaram assim, eu sou tal, falando de tal, acho que você não me conhece, Wellington. Eu moro aqui no Portão. Eu vi que você mora na Arthur Bernardes, eu morava aqui na Arthur Bernardes, né? E você foi na PIB Cias, tal, algum programa, lembrei, fui e tal. Então sabe o que é? A gente tem 35 pequenos grupos no Portão. E a gente viu que onde você mora, tem 6 pequenos grupos em volta da sua casa. E aquele dia faltou um presente que a gente não entregou para você. E eu fiquei ouvindo aquilo e eu ajudava nos jovens na igreja ali, eu falei, nossa, a gente não tem nenhum pequeno grupo na igreja do Portão. E os caras do Batel tem 35 pequeno grupo no Portão. Mas olha, eles amarraram o processo, é o que o Paulo está falando. Por que a gente não se preocupa nisso aqui? Qual o plano de ação para a pessoa? E a igreja votou essa semana um plano de discipulado. Glória a Deus, valeu, né? Que é o que é? A igreja disse assim, batismo não é discipulado. Pessoas pensando nisso aqui, batismo não é discipulado. O batismo é parte importante do discipulado, mas não é discipulado. Então isso aqui que você está aprendendo aqui, o Grow, é uma ferramenta que você vai usar para criar discípulos. Você tem que acompanhar. E qual que é o maior problema, né? O maior problema que a gente tem hoje no discipulado da igreja, sabe qual é? A reclamação que as pessoas têm? O pastor não me visita. Eu deixei de ir na igreja 2 sábados, ninguém veio atrás de mim. Só que isso não é um problema do clero, como foi criado, né? Isso é um problema do corpo. E é porque não existe acompanhamento. A gente tem acompanhamento? A gente acha que nosso acompanhamento é fazer chamada da escola sabatina. Até que ponto isso é um acompanhamento? Então, só para fechar esse assunto e terminar. Amigos, a gente não está plantando simplesmente igrejas. A gente está amadurecendo em Cristo. A gente não pode desistir dos nossos membros base, do grupo base, tá bom? Acompanhe essa pessoa. Às vezes ela não está indo por algum problema. E aí já é uma boa oportunidade de você viver Cristo com ela. Porque igual eu estava assistindo uma palestra aqui, não sei se foi o pastor Palu ou o Marcelo que falou, que às vezes a gente acha que os adventistas já sabem tudo. E ele pode saber tudo. E o George Knight diz assim, de doutrina sabe tudo. Sabe qual é o problema que o adventista não aprendeu? O amor. E como que você aprende amor? Mas ela precisa ver alguém praticar com ela. E quantos de nós já fomos discipulados por alguém? O problema é que hoje quem fala de discipulado não foi discipulado. Então a gente tem que viver para poder falar. Então assim, você vai ter uma conversa, tem um roteiro. Olha o roteiro, objetivo e meta, qual a nossa idade atual, opções para alcançar o objetivo, revisão e plano de ação. Terminou a conversa, você vai falar em paz eu vou e pronto? Nós vamos fazer um plano aqui. Então, até a nossa próxima conversa. Vamos ter 3 quarta-feiras, vamos dizer que 3 semanas de próxima conversa. Eu quero que você saia pelo menos 3 vezes com alguém para comer, para viver o acorde. É possível ou não é? 3 é muito. Então, 2 vezes então. É possível? 2 já dá. Então você está criando um plano de ação. E eu vou te ligar toda quarta-feira. Nossa, já pensou? É acompanhamento ou não é? É.
Não é só você chegar no dia do grupo básico e falou, quem fez o acorde e quem não fez? Ah, você fez, parabéns. Você não fez? A próxima semana, beleza? É no próximo grupo. Quem fez acorde e quem não fez? Não, vamos conversar, vamos acompanhar. Então, você pode usar isso para criar um plano de ação. E esse não deu tempo de traçar mais, mas as próximas palestras vão pegando isso aí, né? Que é o quê? Tudo tem um plano de ação. Quando Jesus começou seu ministério, qual era o plano de ação de Cristo, você sabe? Não era simplesmente morrer por nós, mas era mudar o mundo impactando vidas. Porque ele disse assim, mais é importante que eu vá, porque se eu ficar, vocês não vão, né? Ele dizendo, eu vou, para que vocês possam avançar e crescer o reino de Deus. Chegou até a gente do outro lado do mundo, né? Então que Deus abençoe você. Que assim como diz o Grow, crescer, que a gente amadureça em Cristo e não sozinho, né? Mas que a gente faça perguntas certas para fazer outras pessoas crescerem também.